Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta os nossos vídeos e os compartilhe nas principais redes sociais. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre terapia intensiva, que é um serviço, que é um setor dentro do hospital, no qual tem como objetivo assistir, cuidar de pacientes hemodinamicamente instáveis ou com risco iminente de morte. Vamos debater a ação da enfermagem, a atuação da enfermagem dentro desse serviço. Como o profissional de enfermagem, o enfermeiro, o técnico tem que se comportar, tem que reunir competências para que ofereça uma assistência isenta de riscos ao paciente e rica em qualidade, de modo a facilitar, favorecer a terapêutica prescrita pelo profissional médico. Para construir nosso instrumento, utilizamos o livro CTI, Atuação, Intervenção e Cuidados de Enfermagem, primeira edição, de Nébia Maria de Almeida de Figueiredo. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, 12ª edição, de Brunner. Fundamentos de Enfermagem, 8ª edição, de Potter. E Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de Enfermagem, de Bárbara Timbe. O que isso quer dizer? Que nosso material foi construído alicerçado sobre obras bibliográficas de referência dentro do ensino de enfermagem. Então vocês podem ter total ciência, total confiança que nosso material ele fala o que está de mais atual dentro do ambiente acadêmico, do ambiente de ensino-aprendizado. Para iniciar nossa discussão, vamos fazer uma análise retrospectiva, falar sobre o histórico da terapia intensiva a nível mundial. A enfermagem, enquanto profissão, teve início na Inglaterra, no século XIX, com o trabalho de Florence Nightingale, a precursora, a matriarca da enfermagem moderna, recrutando e treinando um grupo de mulheres para colaborarem nos cuidados da higiene dos soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi um conflito que se desdobrou de 1853 a 56 na Península da Crimeia, no sul da Rússia e nos Balcãs. Envolveu, de um lado, a Rússia e, de outro, uma coligação integrada pelo Reino Unido, França, Piemonte e Sardenha, que é a atual Itália, formando a Aliança Anglo-Franco-Sarda, e o Império Turco-Otomano, a atual Turquia. Esta coligação foi formada com o objetivo de conter a expansão russa naquele território. Então, esse conflito, ele gerava o quê? Ele gerava muitos mortos, gerava muitos feridos. Então, Florence Nightingale se deslocou com um grupo de voluntários para colaborar com a equipe médica nos cuidados dos soldados britânicos feridos no conflito. Florence Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem, a matriarca da enfermagem moderna. Sua família considerava a enfermagem algo inapropriado para uma dama de boa estirpe. Por isso, começou seus estudos após os 31 anos de idade, em um curso de treinamento na Alemanha. Na Inglaterra, Florence Nightingale abriu o primeiro curso de treinamento, em 1860. Então, diante desse exposto, naquele período histórico, naquele recorte temporal, a atividade de enfermagem não era vista com bons olhos. Então você tinha Florence que tinha um desejo de fazer diferença, de colaborar. Então ela foi se capacitar, ela foi trabalhar como voluntária junto com outras mulheres no conflito armado na Guerra da Crimeia, e a partir daí, através de sua ação, ela conseguiu modificar todo o contexto histórico social da enfermagem. Florence não conhecia o conceito de contato por micro-organismo, de contaminação, uma vez que este ainda não tinha sido descoberto. Porém, já acreditava-se que em um meticuloso cuidado quanto à limpeza do ambiente do pessoal, ar fresco e boa iluminação, calor adequado, boa nutrição e repouso favoreciam a manutenção do paciente e favorecia também o processo de cura. Então, mesmo sem ter o conhecimento técnico sobre esses eventos, esses conceitos, Florence, ao implementar itens como a higiene do paciente, a higiene do local de assistência ao paciente, uma alimentação e hidratação adequada, o repouso do paciente, fez com que índices de cura, de melhora, fossem significativamente altos. Então, Florence, ela tornou-se
referência dentro da enfermagem moderna, porque ela implementou tais preceitos. Ao longo de toda a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale conseguiu reduzir as taxas de mortalidade entre soldados britânicos, através de seus esforços como enfermeira e provando a eficiência das enfermeiras treinadas para a recuperação da saúde do indivíduo. Até o momento, só homens e mulheres religiosos podiam cuidar dos soldados no exército. Somente quem fazia parte do clero poderiam assistir os indivíduos, os soldados, na guerra. Então, Florence, ela quebrou esse paradigma, onde mulheres civis começaram a atuar dentro desse preceito, desse contexto. Vamos agora abordar a enfermagem, a terapia intensiva dentro de um recorte temporal mais atual, mais moderno. Então, o que é unidade de terapia intensiva? Então, os UTIs são unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco iminente de morte, que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, ou seja, 24 horas, assistência constante, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas ao diagnóstico e à terapêutica, que objetivam a cura do paciente. Então, um CTI, uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, ela atende os pacientes hemodinamicamente instáveis, pacientes graves ou que apresentam risco iminente de morte. E a equipe multidisciplinar é composta por uma equipe especializada, que tem acesso, que tem a sua disponibilidade, equipamentos avançados, tecnologias avançadas, para oferecer um diagnóstico preciso e uma terapêutica objetiva e concreta, de modo a venha a alcançar a cura terapêutica. Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, a necessidade de se prestar maiores cuidados ao paciente durante o período pós-operatório imediato, item de uma outra aula que nós já temos no canal, levou ao desenvolvimento das unidades especiais de terapia. Antes de receber o nome de unidade de terapia intensiva, o CTI, a UTI, era conhecida como unidade especial de terapia. Inicialmente, o tratamento era realizado em salas especiais, adjacentes às de cirurgia, sendo o acompanhamento conduzido pelo médico cirurgião e, posteriormente, pelo médico anestesista. Nesse contexto histórico, ainda não tinha enfermagem inserida. Com o passar do tempo, foi atribuída a enfermeiros e à equipe a responsabilidade direta pela observação e tratamento clínico dos pacientes. As unidades de terapia intensiva evoluíram com a criação das salas de recuperação pós-anestésicas, na década de 1920, para assistência a pacientes de neurocirurgia. Então, antes da terapia intensiva, criou-se uma sala, um serviço adjacente ao centro cirúrgico que visava assistir os pacientes no pós-operatório imediato. Então, e de uma especificidade básica, que era a neurocirurgia. Então, a partir daí que começou-se a elaborar de maneira mais específica a terapia intensiva. Agora, no contexto brasileiro. No Brasil, a implantação das unidades de terapia intensiva teve início na década de 70, ou seja, 20 anos após a implementação, a nível mundial. Atualmente, é uma unidade presente no contexto hospitalar. Então, existem legislações que fixam, que fecham, que amarram a necessidade da existência de uma terapia intensiva dentro da unidade, de acordo com a característica da unidade hospitalar e da quantidade de leitos ali existentes. O surgimento da prática de unidade de terapia intensiva representou um marco dentro dos progressos obtidos pelos hospitais em nosso século, visto que, antes dela, os pacientes graves eram tratados nas próprias enfermarias, faltando assim área física adequada para, além de recursos materiais e humanos, para uma melhor qualidade no cuidado do paciente. Então, nós tínhamos assistência a pacientes críticos, a pacientes hemodinamicamente instáveis com risco iminente de morte em enfermarias, com pouca oferta de tecnologias específicas, de pouca oferta de mão de obra especializada para assisti-los em seu trajeto terapêutico. E como foram criadas as primeiras UTIs?
As primeiras unidades de terapia intensiva tiveram sua origem na década de 60, mais precisamente durante a Guerra do Vietnã, quando soldados feridos e em estado crítico precisavam de um atendimento rápido e eficiente para que não tivessem a saúde mais prejudicada em virtude dos ferimentos e concorressem em risco de morte. Então, na década de 60, que as unidades de terapia intensiva, já com esse nome, foram criadas. Então, você tinha lá soldados feridos em guerra, você precisava assisti-los de maneira correta, adequada, com a tecnologia específica e mão de obra especializada. Então, a partir daí surgiram as primeiras unidades de terapia intensiva. No entanto, eles eram assistidos de modo precário e improvisado por uma equipe de médicos e enfermeiros, que de forma exemplar tentavam salvar vidas em meio a uma guerra tão brutal. Então, a imagem é basicamente essa. Você tinha condições inadequadas, porém você tinha uma equipe voltada a salvar a vida desses indivíduos, aplicando tratamentos específicos. Hoje, com cerca de 56 anos de existência, essas unidades tiveram e ainda têm grande importância e repercussão dentro das instituições hospitalares, e vêm, desde então, acompanhando as evoluções técnico-científicas que ocorreram nesse período, sobretudo na biotecnologia. Então você vai utilizar conhecimentos específicos de biologia, engenharia, química, de modo a fazer o quê? A criar a biotecnologia para facilitar, favorecer a terapêutica do nosso cliente. Então hoje em dia você tem uma série de eventos, uma série de instrumentos que oferecem tecnologia avançada, tanto na parte farmacológica, química, de engenharia, estrutural, a que você possa oferecer ao seu cliente uma abordagem segura, com tecnologia avançada e que obtém grandes índices de cura terapêutica, em virtude dessa abordagem mais específica, mais científica, com pessoal treinado, entre outros itens. Então, galera, vamos ficar por aqui para não estender muito esse vídeo. Convido vocês para se inscreverem no canal, curtirem e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, nos siga lá. Então, em breve lançaremos a nossa nova videoaula sobre terapia intensiva. Um forte abraço e até a próxima.